Estamos fazendo um clamor, né? Estamos orando. E ele gosta muito de orar, né? E quando ele não está aqui, eu já sinto falta, porque a Bíblia fala que mais oração, mais poder, né? Quanto mais nós orar, melhor é, né? Então vamos estar orando nessa noite. Senhor Deus, Pai amado, que nessa noite eu quero te agradecer pela essa primeira parte. Quero agradecer ao Senhor pela vida das tuas filhas, dos teus filhos nessa noite. Senhor, mais uma noite de vitória, de bênçãos, de milagre. Senhor, quero agradecer, meu Pai, pela vida da tua filha, pelo testemunho aqui nessa noite. Senhor, que não fica somente nessa vez, mas que ela possa voltar novamente, meu Pai, à tua casa. Porque aqui não há outro lugar senão a tua casa, Senhor. Onde nós muitas vezes chegamos tristes, abatidos, mas saímos renovados da tua presença, Pai. Muitas vezes nós entramos só pela misericórdia de Deus. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor é aquele que nos preenche, o Senhor é aquele que nos modifica, nos transforma e nos dá um novo nome, Senhor. Um nome que está escrito lá no céu. Por isso, nessa noite, eu peço ao Senhor que acampe teus anjos em volta, em redor, além da casa dessa pessoa, da família dessa pessoa. Senhor, que o Senhor venha acampar os teus anjos, livrando de todo mal. Livra a minha casa, livra a minha família, livra os meus filhos. Vai repreendendo toda a ansiedade nessa noite. Vai repreendendo todo o mal-estar nessa noite, toda a preocupação, toda a loucura. Meu Deus, toda dor de cabeça, Senhor. Lança por terra, Pai, nessa noite. A vida de Charles é tua. A vida dos meus filhos é Deus, Senhor. Meu Deus, esse ministério é do Senhor. Essas vidas que estão aqui é do Senhor. Guarda, livra de todo mal. Livra de toda seta maliciosa. Livra, Senhor, da seta do inimigo. Senhor, fecha as brechas nessa noite. Repreenda agora todo o mal nessa noite, Pai. Fique conosco nessa noite, Espírito Santo. Em nome de Jesus, dá a sabedoria da tua palavra. O Senhor diz que o homem não tem nada se o céu não for dado. Que nessa noite, mais uma vez, venha falar conosco, Senhor. Porque eu já ouvi a tua palavra, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus, nós precisamos ouvir mais de ti. Aleluia. Até o final do culto, o Senhor falará mais conosco. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado pelos louvores. Obrigado pelo testemunho. Obrigado por cada vida, pelo irmão Jean nessa noite. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Nós vamos poder sentar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. No final, os irmãos que trouxeram as ofertas podem estar aqui nessa noite, depositando aqui no altar do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Irmãos, é uma mensagem rápida. O Senhor nos dá no livro de Ezequiel 23. Aleluia. Quero deixar aqui o livro de Ezequiel 23 para a nossa meditação, que diz assim: Olá e Olibá, as duas meretrizes. E o versículo 1 diz: Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Essas prostituíram-se no Egito, prostituíram-se na sua mocidade, e ali foram apertados os seus seios, e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. E seus nomes eram Olá, a mais velha, e Olibá, sua irmã, e foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quando ao seu nome Samaria e Olá, e em Jerusalém e Olibá, e prostituiu-se Olá, sendo minha, e enamorou-se dos seus amantes, dos assírios seus vizinhos, vestidos de azul, prefeitos e magistrados, todos jovens de cobiçar, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela as suas adversidões com eles, quem eram todos a flor dos filhos da Assíria, e com todos aqueles de quem se enamorava, com todos os seus ídolos se contaminou. E as suas imundícias que trouxe do Egito não as deixou, porque com elas se deitaram na sua mocidade, eles
Aleluia. Só tem aqui nessa noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu já li essa mensagem, é uma mensagem muito forte, mas eu não costumo passar folha, não. A mensagem que o Senhor me dá é aquela que eu quero trazer nessa noite. Eu não tenho muito estudo, não tenho nada de teologia, mas eu quero aqui falar aquilo que o Senhor colocar no meu coração, porque nós muitas vezes não entendemos da forma como que Deus quer nos usar, e nós apenas somos vasos, né? Vasos e vasos de barro. E nessa noite estamos aqui como vasos na mão do oleiro. Então que nós venha diminuir, que o Senhor venha crescer na nossa vida. Eu digo para o Senhor todos os dias, quando eu estou orando, eu falo: Senhor, por que Tu me escolheu? Senhor, por que o Senhor me escolheu? Aleluia, Jesus. E às vezes eu não entendo. E às vezes eu falo com o Senhor: Senhor, não entendo, mas eis-me aqui, Senhor. Pequena, falha, mas eu estou aqui. Faça de mim conforme a Tua vontade. Aleluia. Não faça nunca a minha vontade, mas faça em mim segundo a Tua vontade. Aleluia. Tem coisas, irmãos, que não vamos entender agora, mas o Senhor diz que depois nós entenderemos aquilo que Ele quer falar conosco hoje. Aleluia. Então aqui o Senhor, Ele usa o profeta Ezequiel. Ele faz duas comparações ali de duas irmãs, né? Duas irmãs que, aleluia, outrora estava na casa do Senhor. Ele faz essa comparação, mas depois se desviou, né? E mais para frente vai dizer quem são essas duas irmãs, né? Que é Judá, Jerusalém, né? São duas terras que, aleluia, Jesus, conhecedora da palavra de Deus, duas terras prósperas, duas terras de homens e mulheres de Deus, mas sim que depois elas, né, se corromperam. Então o Senhor faz a comparação dessas duas mulheres. Aqui Ele usa o profeta Ezequiel para falar de duas meretrizes. Ele está dizendo que essas duas cidades, aleluia, um dia servia ao Senhor, no outro dia estava servindo a Baal. Um dia adorava a Deus, no outro dia estava sentada à mesa de Faraó ou daqueles reis. Aí então o Senhor chama o profeta Ezequiel e manda que ele faça de uma comparação. Então Ezequiel diz: vem mais a mim, ou seja, não era a primeira vez que Deus estava falando com Ezequiel, porque ele está falando: vem mais a mim a palavra do Senhor dizendo. Então a palavra não era dele, a palavra era de Deus. E a palavra de Deus nós temos que pregar ela. Verdade. Aleluia. Então ele diz assim, ó: filho do homem, houve duas mulheres, filha de uma mesma mãe, ou seja, duas irmãs. E quando ele chama Ezequiel, eu sempre observo, quando ele chama o profeta, ele fala filho do homem. Quer dizer o quê? Pecador. Quer dizer que nós não somos nada além de pecador, né? Perfeito, só Jesus Cristo. Só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus leva, aleluia, para o céu. Então nessa noite o Senhor está falando comigo, está falando com você, aleluia. O Senhor diz: aleluia, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, nós sem Deus não somos nada, mas Deus sem nós, Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo Deus, aleluia. Glória a Deus. Nós, aleluia, precisamos de Deus o tempo todo, mas Deus não precisa de nós. Mas Ele nos ama tanto, tanto que Ele nos ama, que lá em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, não tem explicação, de tal maneira, aleluia, que Ele deu o seu único filho, para que todos aqueles, não diz alguns, mas diz todos aqueles que nele crê, aleluia, não pereça. Tem que crer, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então o Senhor nos amou primeiro. Muitas vezes não vamos entender. Às vezes as pessoas podem passar na nossa rua, até mesmo em frente à nossa igreja, aleluia, dizer: mas o que Deus viu naquela mulher, o que Deus viu naquele homem, o que Deus viu naquela irmã, eu não sei, mas eu só sei que Ele te viu, aleluia. Eu não sei o que foi que Ele viu em mim, mas eu sei que Ele me viu. Eu não sei o que Ele viu em você, talvez eu não veja, mas Ele viu. E o que importa
profeta, aleluia, filho do homem, aleluia, ele faz uma comparação, e ele diz que essas prostitutas, se no Egito, prostituíram-se na sua mocidade, ali foram, então, elas foram cometendo pecado, e pecado um atrás do outro, ainda na mocidade, mas o Senhor ainda tinha uma promessa, aleluia, ainda no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha uma promessa para nós. Então não importa o que aconteceu no passado, o que aconteceu recente, o que importa é que Deus tem uma promessa. O mesmo Deus que tinha uma promessa nessa cidade, Ele tem uma promessa na minha e na tua vida. Então o Senhor, Ele chama o profeta e manda o profeta fazer duas comparações de duas irmãs que estavam se prostituindo o tempo todo, mas que Deus havia uma grande promessa, e fala aqui de tudo que aquelas moças fizeram, mas o Senhor ainda não tinha afastado o amor dele, aleluia, para com aquelas moças, aleluia. E ainda diz no versículo 4, diz que os seus nomes eram Olá, a mais velha, e Olibá, a sua irmã, aleluia, foram minhas, Deus dizendo, foram minhas, e tiveram filhos e filhas, que era Olibá e sua irmã, e foram as minhas, e tiveram filhos, e quando ao seu nome, Samaria, e Olá, e Jerusalém, que era Olibá. Então Deus estava fazendo uma comparação de duas cidades, que era Samaria e Jerusalém, aleluia. Então aquelas duas irmãs, talvez não fosse real, mas Deus estava ali comparando como se elas eram tão próximas, e o que uma cometia, a outra também cometia, por elas ser muito próximas, são duas cidades vizinhas, então elas, por ser muito próximas, então uma ficava olhando o erro da outra. E se nós for olhar para o dia de hoje, se nós for olhar para esse lado, ninguém vai servir a Deus. Por quê? Porque se você olhar para o homem, você cai. Se você olhar para a irmã, você cai. Mas se você olhar para Jesus, você vai sempre manter de pé. Então Deus está fazendo uma comparação naquelas duas cidades. Duas cidades que se prostituíram. Ali no versículo 5 diz: e prostituiu-se Olá, sendo minha, e namorando-se seus amantes, dos assírios, seus vizinhos. Ou seja, aquela cidade da Síria era que era uma cidade que tinha bastante movimento, dinheiro. Então aquele povo vinha para aquela outra cidade, aleluia, Jesus. E quando o Senhor fala aqui de prostituição, o Senhor está falando aqui de ídolos, idolatrias, pessoas que vinham das suas cidades, iam para outra cidade comprar ídolos, formar coisas que não eram agradáveis ao Senhor, mulheres que iam com seus amantes, deixavam seus esposos em casa, iam para aquela cidade, ou seja, falava: estou indo ali fazer uma compra, eu estou indo ali resolver uma coisa, mas pura mentira, puro engano. Só que elas estavam enganando quem? Estavam enganando o homem, mas Deus ninguém engana, e Deus estava vendo tudo aquilo. Tanto é que Ele levanta um homem chamado Ezequiel, um homem de Deus, um homem que tinha coragem de pregar a verdade, um homem que estava disposto a entregar a sua vida, se preciso for, para defender o Evangelho, para defender a palavra de Deus. E ali um dia Deus levanta esse homem chamado Ezequiel. Esse homem passou por tantas aprovações até chegar, aleluia, chamado de profeta. Se nós for contar aqui do começo da história, aleluia, que é um livro muito grande, até que a Bíblia fala que o livro de Ezequiel é o livro dos profetas maiores. Não quer dizer que ele era maior do que os outros profetas, quer dizer porque tinha vários capítulos. Então é chamado o livro do profeta maior, o livro de Ezequiel. Então Ezequiel, ele traz a narrativa ali, aleluia, de duas cidades vizinhas que estavam se prostituindo, e Deus já estava cansado. Então Deus levantou esse homem chamado Ezequiel para profetizar contra essa cidade, e dizer, aleluia, que Deus estava cansado de tudo aquilo. Aleluia, Jesus. E o versículo 6 diz assim: e vestido de azul, prefeitos e magistrados, todos jovens, de cobiçar cavaleiros montados a cavalo. Até a cor do vestido do jovem, Deus demonstra aqui no livro, são detalhes.
Muitas vezes nós não notamos, mas nós tem detalhes que muitas vezes as pessoas só veem o nosso defeito, apontam muito as nossas falhas, mas tem uns detalhes que Deus conhece, Deus vê, Deus sonda, e Ele pega toda essa imperfeição e transforma em coisas agradáveis a Ele. E o sonho de Deus para essa cidade é que elas vissem bem, é que elas fossem uma cidade próspera, é que elas, aleluia, alguém de longe olhasse e falasse assim: eu vou naquela cidade, eu vou porque lá eu sinto paz, eu vou naquela cidade, eu vou porque lá eu sinto bem. Mas sabe quando você vai viajar, tem cidade que você fala assim: oh, eu só vou mesmo que eu preciso ir, mas se eu pudesse, eu não ia lá. Essa cidade nossa que já foi tão falada, que as pessoas, quando passavam ali da BR, eu já vi conversa que as pessoas preferiam passar direto, de tão mal falada que a nossa cidade era. Por quê? Porque tinha pessoas, né, seres humanos, que carregam uma mancha, e junto com ele, aonde é que ele vai sujando. Ele vai sujando. E se não é a mão de Deus, se não é as orações, se não são os servos de Deus para mudar toda essa situação, aleluia, Jesus, olha a diferença hoje. Hoje, a chave da nossa cidade, ela foi entregada nas mãos dos evangélicos. Nós temos uma responsabilidade tão grande pela nossa cidade, que muitas vezes nós não paramos para imaginar. A chave da nossa cidade foi entregue nas nossas mãos. Então tudo que acontece, o que vem acontecer na nossa cidade, de certa forma nos atinge. Verdade. E nós somos responsáveis porque somos homens e mulheres de Deus. Mas muitas vezes nós não estamos fazendo o nosso papel. Mas Deus entregou, e uma hora ou outra Ele vai querer conta. E nós vamos ter que prestar conta para Deus, assim como da nossa família. Aleluia, Deus nos entregou uma família. A Bíblia fala que família é projeto de Deus. Meu Deus. E nós muitas vezes nós ficamos observando famílias e mais famílias sendo destruídas pelo inimigo. E a igreja, muitas vezes, não todas, mas a maioria está dormindo. Meu Deus, desse jeito. Estão como essa cidade, irmão Jean. Estão se prostituindo. Verdade. Estão vivendo de barganha. Estão esquecendo que a maior responsabilidade dessa cidade ou da cidade vizinha está nas nossas mãos, assim como a nossa família, como a família do vizinho. Meu Deus, desse jeito. Aleluia, Jesus, está na nossa responsabilidade. E uma hora ou outra Deus vai levantar um Ezequiel na terra. Deus vai levantar Ezequiel em Cândido Sales. Deus vai levantar um Jeremias em Cândido Sales, para fazer a diferença, a qual muitos estão se corrompendo, se prostituindo. E que Deus entregou nas nossas mãos e precisamos prestar conta. Aleluia, Jesus. Então, a Bíblia fala no versículo 7 que assim cometeu elas as suas devassidões com eles, que era todas a flor dos filhos da Síria, e com todos aqueles que quem se enamorava com todos os seus ídolos se contaminava. Outro dia eu estava na igreja e Deus me deu uma mensagem, e Deus falava que a nossa cidade, irmã, como a irmã disse, está tomada de demônio. Se nós for pegar o microfone para falar na frente, é capaz de nós ser cortado ali mesmo, nós ser tirado o microfone das nossas mãos. Por quê? Porque tem pessoas que não estão preparadas para ouvir, e nem tem pessoas que não estão tendo sabedoria para explicar que os demônios não são mais nada do que demônio. A Bíblia diz assim, como os ídolos, eles não são mais nada do que ídolos. Mas ai daqueles que com eles se
mensagem. Verdade. Desse jeito. Aleluia. Então, muitas das vezes, se nós só falar realmente o que está acontecendo, o que Deus vem mostrando, não para todos, para a minoria. Não é para todos que Deus mostra essas coisas, não. Mas tem pessoas que vão cortar o teu microfone. Você só vai ter oportunidade uma vez. E não vão ter mais. Porque um certo dia, de tanto Deus me dá mensagem forte, de cajado, de coisas que Deus me mostrava, que eu pedia a Deus misericórdia, coisas que eu nem pedia a Deus me mostrava. E eu sempre que eu tinha oportunidade, eu ia ali e falava, que um dia eu vi uma certa pessoa dizer assim: irmãs, a partir de hoje, não vem no púlpito da igreja contar coisas de derrota, não venha contar isso, que o diabo está fazendo, não. Conta só bênção. Fala só de bênção, de bênção, de bênção. Fala de bênção mesmo. Aquilo ali me entristeceu um pouco. Só lembra de bênção mesmo. Por quê? Porque todas as vezes que eu ia, Deus falava de correção. Todas as vezes que eu ia na igreja, Deus falava para se consertar. Dia difícil viria. Antes da pandemia, nem imaginar que ia começar, Deus me deu uma visão. Com a pandemia, Deus me mostrava muitos mortos. Deus me mostrava gente correndo de um lado para o outro, chorando, mães procurando teus filhos, eu procurando a minha família, procurando a minha mãe, os meus filhos. E nessa época meus filhos estavam afastados da casa do Senhor. E eu estava muito preocupada com os meus filhos. Então Deus me mostrava. Aleluia, Jesus. E quando eu pegava no microfone, tinha pessoas que saíam, levantavam e iam embora da igreja. Eu ficava mais tempo sem ter oportunidade. Mas quando eu tinha oportunidade, Deus me dava a mesma mensagem. Amém. Eu ia lá e falava: se você não quiser ficar, você não fica. Mas o que eu tenho que falar, eu vou falar. Deus está mandando. Se é prostituição, é prostituição. Tem que se converter, tem que se consertar. E aqui Deus falava que essas duas cidades, elas se contaminavam. Elas se idolatravam. E se tem uma coisa que Deus abomina, é a idolatria. Mas o que é prostituição, irmã, que Deus está falando aqui na Bíblia? O que é idolatria? Idolatria que Deus está falando aqui nessa noite é tudo aquilo que você coloca acima de Deus. Tudo aquilo que você coloca acima de Deus é uma idolatria. Você está vindo para a igreja, acontece uma coisa que não é tão grave, e você deixa de vir para a casa de Deus para ir resolver aquela coisa, e já virou uma idolatria. O inimigo está agindo no ponto certo. Ele sabe que aquele ponto ali é que vai tirar você da presença de Deus. Então todas as vezes que você vai para a casa de Deus, o inimigo vai sempre armar ali. E aí chega uma hora que vira idolatria. Aleluia, Jesus. Então essa cidade, elas estavam contaminadas com ídolos e com seus amantes. Essas moças estavam se contaminando com esses jovens. O versículo 8 fala que as imundícias que trouxe do Egito não as deixou, porque com elas se deitava na sua mocidade. Então, ou seja, eles saíram do Egito, mas o Egito ainda estava dentro deles. Tem pessoas que estão na igreja, dizem que saiu do Egito, mas o Egito ainda está lá dentro. Estão simplesmente na igreja, mas quando Jesus vier, não vai subir. E as coisas, aleluia, estão se apertando cada vez mais. É, meu Deus. Essa semana, antes de ontem, Deus me deu uma visão que eu acordei. Eu não sabia nem como orar. Eu nunca tive uma visão daquela. Era uma perseguição muito grande, era muita gente. Eu estava nessa perseguição e já sonhei com outras perseguições, mas essa perseguição eu estava dentro dela. E eu fazia de tudo para me esconder, para sair. Eu não conseguia, porque ali, naquela perseguição tinha pessoas que eu precisava ajudar. Aleluia. E se você sabe que tem prova que muitas vezes nem é tua, você passa por ela por causa de alguém. Tem perseguição que você vai acabar passando por causa de alguém que não quer ouvir nem dar ouvido à voz do Senhor, e você vai acabar nessa perseguição.
daquilo, por que você está doente, por que você está enfermo. E eu fui para a Bíblia e fui ver. Tem uma perseguição na vida de Jeremias que ele foi levado cativo por causa do povo. Jeremias acabou levado cativo, acompanhou o povo, ele não podia deixar o povo, ele estava orando pelo povo, ele foi levantado como intercessor daquele povo. Mas chegou uma hora de tanto Jeremias orar e chorar e clamar e pedir, Deus falou: Jeremias, para que eu não vou ouvir mais sua oração. Sabe, tem momento da tua vida que você começa a orar e você fala: Deus, o Senhor não está me ouvindo? Senhor, o problema sou eu já passei por isso.